Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Agora é o terceiro caso, tá? Preste atenção, como a gente fez, depois vocês copiam. Terceiro caso, produto da soma pela diferença de dois termos. Vamos fazer a mesma análise, o nome com o caso. Produto, produto significa multiplicação. Então tá aqui, ó, produto da soma pela diferença de dois termos. Observe o que, pessoal? Os termos são iguais nos parênteses, ó. Primeiro termo no primeiro parêntese, A. Primeiro termo no segundo parêntese, A. Segundo termo no primeiro parêntese, B. Segundo termo no segundo parêntese, B. Produto da soma pela diferença de dois termos. Bem simples. Vamos só colocar aqui, ó. Como é que a gente faz isso? Sempre vai ser assim. O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Só isso. Esse é o caso mais simples que tem. Olha só. Primeiro termo, A. Então, o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Vou até colocar aqui para vocês não esquecerem. Primeiro termo, segundo termo. Veja que os termos, o primeiro termo do primeiro parêntese é igual ao primeiro termo do segundo parêntese. O segundo termo do primeiro parêntese é igual ao segundo termo do segundo parêntese. Tranquilo até aí? Então, como é que a gente faz? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Apenas isso, tá certo? Então, vamos aqui para os exemplos. Ó, eu tenho que olhar e entender. A, produto da soma pela diferença de dois termos. Produto da soma pela diferença de dois termos. Então, vê só. Quem é o primeiro termo aqui, pessoal? X. Segundo termo? 3. Ó, x, 3. Certo? Produto da soma pela diferença. Como é que vai ficar isso aqui? Só isso, ó. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E agora eu vou resolver isso aqui, ó. 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 9. Tá feito o produto notável. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tranquilo aí o primeiro exemplo? Todo mundo compreendeu? Beleza. Vamos para o segundo. E esse segundo exemplo, pessoal, eu tenho o produto da soma pela diferença? Me digam aí, tem ou não? Aqui eu tenho o produto da diferença pela soma, mas não é produto. Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto, então tanto faz vir mais primeiro ou menos. Agora, como é que a gente aplica o caso? Primeiro termo igual a primeiro termo, segundo termo igual ao segundo termo. Certo? Aí eu vou e faço o quadrado do primeiro, ó, 3x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 2y ao quadrado. Dentro do parêntese, porque eu tenho número e letra. Vou resolver aqui, tá? Deixa eu colocar o 2 aqui. Então, vamos lá. 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado, x ao quadrado. Então, 9x ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, 4, y ao quadrado, y2. Então, 9x2 menos 4y2. Não tem termo semelhante, acabou aqui. Apenas isso o terceiro caso. Tranquilo para todo mundo, pessoal? Algum problema aí nesse terceiro caso? Nenhum. Beleza. Agora a gente vai passar para o quarto caso. O quarto e o quinto caso são os mais emocionantes. Então, se concentre e depois vocês copiam, tá certo? Quem estiver assistindo o vídeo, depois dá pause aí e copia. Preste atenção aqui primeiro. Ó, observe. Cubo da soma de dois termos. Vamos para a forma geral. Cubo elevado a 3. Da soma de dois termos. Aí vem. Quem é o primeiro termo? A. Primeiro termo. Quem é o segundo termo? B. Segundo termo. Se concentre aí para entender a forma geral, tá? Como é que funciona o cubo da soma de dois termos? Apenas isso aqui, ó. O cubo do primeiro mais, preste atenção agora, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais, agora o quadrado muda de lado, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo.
Dê uma olhadinha aí, todo mundo. Compreenderam? Então vamos lá. Vamos todo mundo aqui, ó. O cubo do primeiro, presta atenção, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Ok? Mais 3 vezes, aí o quadrado sai do primeiro e vai para o segundo. O primeiro vezes o quadrado do segundo. Se tem o cubo do primeiro, também tem o cubo do segundo. Ficou claro para todo mundo? Alguma dúvida, pessoal? Então vamos aqui na prática. Ó. Agora vamos lá, prestando atenção, todo mundo aqui. Quem é o primeiro termo nesse exemplo? 2x. Quem é o segundo termo? 1. Então olha bem. O cubo do primeiro, vamos fazer com calma para todo mundo entender. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro, ó, vezes o segundo. Mais, agora eu inverto o quadrado, certo? 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. E agora a gente vai resolver isso aqui. Vamos lá. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. X elevado a 3, x3. Então, 8x3. Mais, presta atenção, tá, pessoal? Presta atenção. Quanto é 2 ao quadrado? 4 vezes 3 vezes 1, 12. X ao quadrado, x elevado a 2. Compreenderam? 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12 vezes 1, 12. X ao quadrado, x2. Tá claro para todo mundo isso aí? Algum problema? Muito bem. Vamos agora para cá. Ó. Mais 1 ao quadrado é 1. Todo mundo sabe disso. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Vezes x, 6x. Mais 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Então, não tem termo semelhante, ó. Aqui é x3, aqui é x2, aqui é x, e aqui é o termo independente. Acabou aí. Tranquilo? Alguma dúvida nesse primeiro exemplo, pessoal? Massa. Então, vamos para o próximo. Aqui, a mesma coisa, ó. Presta atenção, vamos lá. O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Agora inverte o quadrado. Ó. 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Pronto. E agora vamos resolver aqui. Ó. X elevado a 3 continua. X elevado a 3. 3 vezes 3 vezes x ao quadrado, 9x ao quadrado. 3 elevado a 2, 9. Presta atenção. Vezes 3, 27. Vezes x, 27x. Mais 3 ao cubo, que é 27. Não tem termo semelhante, acabou-se aí. Alguma dúvida? Muito bem. Vamos passar agora para o quinto caso, que é o cubo da diferença. Ok? Vamos lá. Presta atenção agora, todo mundo aqui no quinto caso. A única coisa que vai mudar do quarto para o quinto caso são 2 sinais. É o segundo e o último. Deixa de ser positivo e passa a ser negativo. Apenas isso. Segundo e último sinal. Professor, não é o primeiro? Não, o primeiro é o daqui, ó. A gente não vê, mas enxerga. Se não tem nada na frente é porque é positivo, certo? Então, o segundo e o último. Então, aqui, ó, vamos entender. Cubo elevado a 3 dá a diferença de 2 termos. Beleza? Todo mundo compreendeu aí? Como é que vai ficar isso aqui, ó? O cubo do primeiro, isso é a forma geral. O cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Cuidado para não errar. Agora é mais 3 vezes o primeiro, inverte o quadrado, ó. Quadrado do segundo. Ok? Menos
o cubo do segundo. Então, observe que do quarto para o quinto caso, nós vamos mudar esses dois sinais. Deixam de ser positivos e passam a ser negativos. A maneira de fazer é a mesma. Tá certo, minha gente? Então, vamos lá. Quando eu terminar, vocês copiam tudo, que esse é o último caso que a gente vai ver hoje, tá? Depois a gente vai fazer uns exercícios. Então, aqui, ó, vai ficar o cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Vê aí se compreenderam. Alguma dúvida? Muito bem. Então vamos lá, vamos finalizar. X elevado a 3 menos 3 vezes 3, 9 vezes x ao quadrado, 9x ao quadrado. Mais 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27 vezes x, 27x. Menos 27, que é 3 elevado ao cubo. Não temos aí termos semelhantes. Um K, um B e um osse. Acabou-se. Certo? Alguma dúvida nesse exemplo, pessoal? Muito bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que vocês vão chegar lá no IF sabendo disso aí tranquilamente no dia da prova, né? Então vamos para aqui, ó. Cubo do primeiro, 3x elevado a 3. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Mais, agora o quadrado vai para o segundo termo. 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Será que vai dar aqui? Vai, né? Vê aí. Vou colocar aqui embaixo. Menos o cubo do segundo. Ok? Até ali consegue, não dá para ver, não dá? O 2 ao quadrado. Até aqui? Massa. Então vamos lá. Agora vamos resolver isso aqui, pessoal. Ó, 3 elevado a 3, quanto é? 27. X elevado a 3. Certo? Presta atenção agora. 3 ao quadrado é quanto? 3 ao quadrado, 9. Vezes o 3 daqui, 27. Concordam comigo? Vezes 2, 54. 54 x ao quadrado. Ok? Algum problema? Mais, vamos lá. 2 ao quadrado é quanto? Vezes 3. 12 vezes 3, 36x. Menos 2 ao cubo, que é 8. Não tem termo semelhante, acabou-se aí. Alguma dúvida? Tranquilo aí para todo mundo? Certeza, minha gente? Então, esse é o nosso último caso de produto notável, tá? De produtos notáveis. A gente encerra com esse caso aqui. Beleza? Então, depois a gente vai continuar apenas com as atividades. Valeu, até a próxima aula.